Vamos ler a palavra então, para coroar. A palavra é a cereja, do bolo. Tem gente que não gosta de bolo, mas fica de olho na cereja e cata, né? A palavra de Deus é a cereja. Eu preguei no Rio de Janeiro sobre a palavra. Quem acompanhou? A palavra é extraordinária na igreja. Aliás, o mundo, tudo foi feito pela palavra, né? Quem sabia disso? A palavra. Que coisa, hein? Sabe que eu ouvi uma pessoa falando sobre isso. Esses dias eu falei, eu aprendo muito com pessoas inspiradas e abençoadas. Eu ouvi uma pessoa falando sobre a criação de Deus e comentando. Isso aguçou aquilo que Deus me deu para buscar mais ainda o conhecimento da palavra, do livro do Gênesis, que quer dizer o começo, né? Começo de tudo. Quando Deus fez a árvore, foi, igreja? Fez? Fez os peixes. Foi? A relva, o capim. Foi? Não. Deus não os fez. Não diretamente. Tudo foi feito por Ele, mas Deus autorizou a terra. A palavra produzir quer dizer o quê? Hein? Gerar, fazer. Gerar, fazer. Produzir. Quando Deus fala para a terra, produza a terra, ervas que deem semente e árvores frutíferas. Olha só, que deem fruto segundo a sua espécie. Deus não fez a árvore, ele autorizou a terra, ele deu ordem à terra, ele capacitou a terra a produzi-la. Deus fez a terra com a palavra, não foi? Haja uma expansão seca, ele fez a terra. Deus não falou, haja árvore, falou? Não. Ele falou para a terra, terra, eu te fiz. Agora, presta atenção, vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar, mais ou menos assim. Agora você, terra, os bispos estão entendendo isso, né? Aí ele disse, olha lá, produza a terra. É a mesma coisa, eu vou delegar autoridades. Aí eu chego a você, faça assim, assim, assim. O Valdemiro fez, não, ele autorizou, ele delegou. Então, Deus mandou a terra trabalhar, produzir. Ele falou, produza. Aí você vai lá e arranca da terra a árvore. O que acontece com a árvore? É verdade, hein? Olha, rapaz, olha o que vocês estão me ensinando. Você acha que eu já trabalhei na roça? Quem acha? Quem já trabalhou na roça? Eu ia roçar pasto com meu pai, eu cortava uma árvore daninha, uma erva daninha. Ele falava, filho, não adianta cortar. Tem que arrancar. Tem que cortar 100%, totalmente a ligação dela com a terra. Aí ele me dava um enxadão. Você sabe o que é enxadão? Lá no Nordeste é enxadeco. Que é enxada pequena. Né? Só que em Minas já é enxadão. Lá a expressão do Nordeste, ela está mais adequada, eu acho, porque
Enxadão pressupõe ser o aumentativo de enxada, não é isso? E se ela é menor do que a enxada, não pode ser enxadão. Nós lá em Minas nós estamos errados. Lá em Minas nós estamos errados falar enxadão. Porque a enxada é maior do que o enxadão nosso, então não é enxadão, está errado. E no Nordeste fala enxadeco, que é um enxadão pequeno, a gente fala, é aquele pequeno cortado. Então o mineiro está errado nesse sentido, me perdoa os mineiros, eu sei porque eu trabalhei na roça, e hoje eu tenho um pouquinho do conhecimento, um pouquinho só, da gramática, então eu percebo alguns erros, porque se é pequeno, né? E aí eu arrancava as raízes. Quando cortava, ela brotava. Começava a chover, ela brotava. Aliás, é bíblico. Tem até uma música assim, ao cheiro das águas, não tem? É, filho? Como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos. Eu tenho a impressão que a bispa gosta muito dessa música e dessa passagem bíblica. Foi o Jó que falou isso aí, foi? Eu já ouvi na oração da bispa isso aí. Se cortar a gente, já era. Cortar no meio. Você corta a árvore, ela... Aliás, o Jó falou isso aí, não falou? Que coisa, hein? E se você arrancar a árvore da terra, o que acontece com ela? Ela morre. Por quê? Porque foi a terra quem a produziu. Deus criou tudo. Mas nesse caso, ou em alguns casos, ele deu ordens e delegou poderes, por exemplo, à terra para produzir. Deus falou, você, terra, produza árvores frutíferas. Olha lá. Então, cortou, morre. Deus deu ordem às águas que produzissem também peixes e outros seres viventes, enxames. Pô, você sabe que se você falar isso aí, se você tratar o coletivo, né? O coletivo de peixe é o quê? Onde você aprendeu isso? Deixa eu ver o que é coletivo de peixe na Bíblia, vai lá. Só que não é só peixe. As águas não produzem só peixe, as águas produzem insetos. Você sabia disso aí ou não? Quem sabia? Grande parte dos insetos são gerados na água. Você sabia disso? São gerados na água. E depois que saem da água, ou das águas, se os submergirmos, eles morrem afogados. E eles foram criados lá dentro. Olha que coisa extraordinária. Então Deus deu ordem às águas, o seguinte, produza as águas, o quê? Cardumes, é isso? Sim ou não? Quem está com a Bíblia? Quem acompanha na Bíblia aí? Vocês não trazem a Bíblia para a igreja, não? Está escrito enxame ou cardume? Produza, povoem-se as águas de enxame de seres viventes. Por que enxame de seres viventes? Porque as águas, elas não têm só peixes, não. As águas produzem uma diversidade gigantesca de seres viventes, peixes, insetos e répteis e outros animais, anfíbios. Então, Deus deu ordens para que as águas, para que a terra, enfim, elas produzissem os seus seres
Depois Deus virando para si e para o filho, Ele disse: façamos o homem. Deus não chegou por um laboratório. Deus não deu ordem a nenhum laboratório que produzisse o homem. Deu? Deu? O bebê de proveta, hein? Deus mandou algum laboratório produzir o homem? Deus chamou algum rei, alguém capacitado e falou: não. No caso das árvores e das ervas, Deus, Ele deu ordem à terra para que as produzissem. E dos enxames, ou seja, dos insetos e dos peixes, dos cardumes e dos répteis, Deus deu ordem às águas. Mas no meu caso e seu, Deus, Ele falou: produza o homem o laboratório Dorsai. Tem um laboratório assim, não tem? Tem Dorsai? Quando eu era pequeno eu ouvia dizer Dorsai. Dorsai, né? Sei lá. Dorsai, né? É sugestivo, né? É um laboratório Dorsai, ó. Não é verdade? Então, Deus não deu ordem a ninguém para fazer isso. Ele disse, virando para si, disse: façamos. Façamos é diferente de farei? Ah, é? Uai, lá em Cineira é a mesma coisa, hein? Mas é diferente, né? Isso aí sugere o que? O plural, né? A companhia de alguém, né? É que ele não estava só. O filho já estava com ele, do lado ali. O verbo que se fez carne. Isso que a religião tinha que ensinar, né? Eles ficam falando Maria, mãe de Deus. Antes de Maria nascer, Jesus, ó. Já estava lá do lado do Pai. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos o homem. Tenha ele domínio sobre os cardumes, sobre os enxames, né? Não, sobre os enxames também, sobre tudo. Ó, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, né? Sobre os bandos, é isso. Sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Eu ouvi um cientista falando no Discovery que os animais foram domesticados, pois todos eram selvagens. Eu falei, meu Deus, que ignorância. Que ignorância. Na verdade, eu ouvi até pastor falando isso. Que ignorância. Olha lá. A coisa é tão clara. Deus falou, tenha ele domínio sobre os animais, o quê? No Gênesis, no começo. Domésticos são domésticos. Selvagens são selvagens. O cientista falou, não, todos os animais, os ancestrais do cachorro, os ancestrais do não sei o quê. Quem já viu isso aí? Do porco, do não sei o quê, do boi. E eles começam a botar um mamute lá. Até homens. Eu até brinco com alguns amigos. Eu falo, rapaz, eu e você estamos aonde ali? Que tem uma carreirinha. Você já viu uma fila, não? Hein? Já viu a fila da evolução? Aí eu brinco com os colegas assim, cara, nós estamos aonde ali? Né? Será que nós já estamos lá na... Esse povo não tem juízo, rapaz.
Quando Deus falou que o homem deveria ter domínio sobre os animais domésticos, é que há uma distinção entre animais domésticos, tá? E animais selvagens. Mas o homem domina sobre todos. Olha lá. Ué, foram buscar lá. Eu não sei qual que eu sou ali, né? Eu acho que eu sou já o... Mostra lá, filho. Eu espero ter um com a vara na mão ali, um cajado. Mostra lá embaixo. Não, aqui é da bicicleta, eu não aceito não. Do monociclo. Oh, acho que eu sou aquele da enxada ali, ó, quase chegando lá, se Deus quiser, né? Tem um com a vara, tem um com a enxadinha nas costas, o negócio. Aquele último lá eu não aceito, não. De vez em quando parece um na internet me chamando de macaco. Mas do monociclo, apesar que eu não sei andar de monociclo, e o macaco sabe, sabia? Quer dizer, não são todos, né? Mas tem macaco que faz. Mas uai, o Bispo Francis está vendo aí. Rapaz, eu podia ser o cientista da Mundial. A Bispo, a pastora Raquel falou isso uma vez, né? Mas, o que é que você falou? Ele estuda esses negócios aí, né? Ela falou, um elogio que ela fez, foi um elogio, né? Ela ensinou, né? Então, bispo, eu não sei onde nós estamos aí, entendeu? Esse de trás, eu não aceito, eu não sei andar nesse negócio, hein? Esse dia um cara, você deve ter visto lá, eu falei, eu até mandei meio aborrecido, tem um camarada lá que falou umas palavras, umas coisas meio pesadas, assim, da minha vida. Eu não gosto muito de ficar lembrando, porque às vezes machuca um pouco, né, rapaz? Aí você ficou meio indignado também, né? Não, vamos tomar providência, mas eu acho que é melhor deixar na mão de Deus mesmo. Deixar na mão de Deus. Então, continuando esse negócio de evolução, você sabe que, você acha que eu concordo com isso aí, evolução? Não, isso é besteira. Eu só estou mostrando isso aí para ilustrar o que eu estou falando. Isso aí é besteira, isso é conversa. Isso aí não é opinião minha, não, isso aí é bíblico. O homem foi feito do jeito que ele é. É só você ver o Salomão naquela época. Esse negócio de irrigação, tecnologia. Salomão foi quem criou a irrigação das plantas, das lavouras. Você sabia ou não? Dos canteiros, Ele construiu açudes. E ele criou a irrigação por gravidade. Que é a mais correta, a mais fácil. E a mais econômica, a maneira mais econômica de se irrigar lavouras é a gravidade. Salomão que criou isso aí. Ele falou, eu construí açude. Hoje é fácil ligar um motor e puxar a água do rio, mas e no final, sabe, a luz, a combustível, diesel, gasolina. Salomão não, Salomão, ele de propósito mandava plantar numa posição geográfica que facilitasse, possibilitasse a queda das águas. Olha que sabedoria, rapaz. Que coisa, hein? Ele criou açudes. E ele construiu os açudes, ele fazia as captações, tá? Já no pé das serras, para poder possibilitar isso. E ele produziu como nenhum outro governo na face da terra. Para matar 30 bois todo dia, né? Não é 30? Imagina o que ele tinha de verdura, de legumes. Então esse negócio de evolução, isso é besteira. É criação, não é evolução. Eu não acredito em evolução, eu acredito na criação. Amém? Amém, igreja? Aqueles homens do passado faziam coisas, isso na área tecnológica, que hoje as pessoas não conseguem fazer, se você quer saber. Faz o seguinte, algum bispo já foi no Egito, ou nas pirâmides? Vai lá e traz para mim uma resposta que eu não sei ainda e eles também não sabem. Como conseguiram botar uma pedra de 30 toneladas, de 50 toneladas, lá em cima uma da outra, naquela época, guindaste, guincho, elevador, não tinha nada disso. Não tinha motor de nada, me explica isso. Me explica. Vai lá ver as pirâmides.
Vai lá ver as construções dos maias. Já vou falar? Os maias. Os maias. No meio das selvas hoje, eles acham construções, pedras. Aliás, esses dias o sujeito estava calculando, essa pedra aí deve pesar 40 toneladas. Eu falei, meu Deus do céu, como é que o sujeito botou aquela pedra lá naquela época? Hoje, para botar uma pedra de 40 toneladas, suspensa, a 15, 20 metros já dá um trabalho terrível, não é verdade? Mas hoje tem um guindaste de 50, né? Mesmo assim, de vez em quando despenca e mata a gente. E naquela época? Então não vem dizer de evolução, né? Se é evolução, aquele povo, imagina aquele povo, aquelas pessoas fazendo isso hoje, com a tecnologia que tem. Imagina aquele povo hoje. Eu fico imaginando a sabedoria deles hoje. Você está doido? Você está doido? Então, não tem evolução, tem criação. Talvez você não concorde comigo, mas eu também não estou aqui para você concordar. Eu vou dar para vocês o que Deus está me dando. Se é que você acredita que Deus me dá. Você acredita? Para você saber que Deus me dá, eu sou totalmente desprovido de recursos intelectuais. Não tenho formação nenhuma. Diploma, disso, daquilo. Não. Então eu só posso dar o que Deus me dá. Se eu tirar a árvore da terra, por favor, me ajuda, igreja. Se eu tirar o peixe do mar, mas por quê? Esse tirar o peixe do mar, eu estou dizendo, mas não tem oxigênio aqui fora? Mas não tem oxigênio aqui fora? Tem uma senhora ali que falou que não, ele morre porque ele depende do oxigênio. Então eu vou lá para o mar, eu preciso de bastante oxigênio. Não é a resposta correta. Ele foi produzido pelas águas. É o habitat natural. Nunca se pode cortar ou separar o Criador da criatura. Nunca. Nunca. Qualquer criatura que se emancipa, que se separa do Criador, ela perde. Ela morre lentamente. Jamais separa a criatura do Criador. Jamais. 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 Não tira o peixe das águas achando que ele vai sobreviver, porque não vai, ele vai morrer. Alguns rapidamente, outros demoram mais um pouco. Não tira a árvore da terra porque ela morre. Você sabe qual é a parte mais importante de uma árvore? Quem sabe? Raízes, exatamente. Raízes. De onde vem a hidratação, entra os nutrientes, parte das folhas, mas a maior parte das raízes. E essa separação, esse corte, leva a árvore à morte. A parte mais importante da árvore tem ligação direta com seu Criador, que é a terra. E o peixe não pode ser tirado das águas, ele morre. Aliás, ele é tirado já com esse objetivo, né? Lembrei da outra lá, você vai comer o peixinho? Eu falei,
Não, você vai matar o peixinho, é. Você vai matar o peixinho. Eu falei, ó, senhora, se desse para comer ele vivinho e ele continuasse, né? Já pensou um peixinho vivinho dentro do seu estômago, nadando para lá e para cá? Que gracinha. Assado meu pé, né? Ó. Eu vou matar mesmo o peixe. A madame falou. Esposa de um apresentador famoso de televisão. Estava eu, meus 2 sobrinhos e o filho dela. Aí jogando as tilápias na grama. Ué, pastor, o senhor vai matar os peixinhos? Eu falei, vou ter que matar, né? Eu nem matei, eu deixei morrer sozinho, botei na grama lá. E ela no final até aceitou uma tilapinha, meu sobrinho deu de propósito. Tiago falou, a senhora aceita uma? Eu vou levar. Você conhece meu marido? Eu falei, conheço, ele apresenta na televisão. Acho que foi ele trabalhava na Globo no começo, depois na Band, depois na Rede TV. É vizinho nosso. Então, Deus, de propósito, não delegou ninguém, nem nada, para que o homem fosse feito. Ele próprio virou para si e falou, façamos o homem. A mesma ligação da árvore com a terra é a do homem a Deus, ou dependência. E do peixe com as águas. O homem cortado de Deus, ele morre. Não é morte súbita, e nem física necessariamente. Ele morre aos poucos. Até chegar a um estado de que a vida não tem mais sentido para ele. Quem entende o que eu estou falando? E a humanidade, ela é levada a isso. Esse é um dos grandes projetos do diabo. Separar o homem de Deus ou impedir que o homem, ele venha religar-se a Deus. A religião, o latim, o pessoal diz que religião é religar o homem a Deus, mas isso é coisa deles, isso é coisa da religião oficial, tá? Essa palavra não depende do latim e muito menos da igreja, da religião católica, não. Isso aí não tem nada a ver com ele, isso aí tem tudo que é língua no planeta. Religar é ligar de novo. Como houve a separação do homem a Deus, é necessário que ele reate com Deus, que ele venha religar-se com Deus ou a Deus. Porque, e de forma bem arraigada mesmo, com raízes, sabe? De maneira que ninguém consiga separá-lo. Porque o homem está morrendo cada vez mais. E como se percebe? Os sintomas, as deficiências, a vaidade aflorando cada vez mais, a soberba, o ódio, a mágoa, a avareza, todo tipo de imundícia, de sentimentos nocivos. O homem está cada vez mais egocêntrico, cada vez pior. Aliás, o Salmo 112, eu meditei na madrugada, eu estava acordado às 2h46 da madrugada. E eu estava meditando no Salmo 12, perdão, é o 12, filho, é o 12, me desculpa. Ele complementa tudo que eu falei até agora. A impressão que eu tenho é que eu falei tudo isso para chegar no Salmo 12. Olha que coisa dramática e grave, né? Uma palavra que deveria ser usada em momentos de perigo,
de aflição, de grande dificuldade, o Davi usou o texto, socorro. Quem já pediu socorro a alguém? Você estava bem necessitado, hein? Você acha que eu pedi socorro quando eu estava lá no mar e eu gritava por socorro? Eu tinha esperança que passasse até uma tartaruga gigante para eu montar nas costas dela. Aí eu guiava a cabecinha dela assim, ó, vai para lá. Passava, é loucura. Eu falei, meu Deus, passasse uma tartaruga aqui de uns 400, 500 quilos, eu subia nela e guiava assim, tipo como se fosse um cavalo que eu não aguentava mais. Tubarão não, tubarão queria socorro, tubarão não. Tubarão é meio traiçoeiro, entendeu? Vai que a fome apertava no caminho, né? Tubarão olhava gordinho, picanhas. Cerveja lá não tinha mais picanha. Então, a verdade é que todos nós já pedimos socorro a alguém ou já buscamos socorro em algum momento, no médico, enfim, nos remédios. Quem nunca buscou socorro? Quem nunca abriu a gaveta desesperado procurando um remédio, não é verdade? Olha o que o Davi fala, igreja, olha que coisa. Isso não é privilégio dessa geração, não. Esses sentimentos e pensamentos malignos, maléficos, nocivos, e a sociedade, a população, o povo, a humanidade cada vez pior. Teve épocas em que, aliás, isso é de geração, né? A geração do Davi estava terrível. E ele grita assim para Deus, ó, socorro. Meu Deus, olha como é que ele começa. Socorro, Senhor. Porque já não há homens piedosos. O que é um homem piedoso? O que é um homem piedoso? Uma pessoa. O que é uma pessoa piedosa? É uma pessoa que ajuda, exatamente. Uai, você está indo bem no Enem. É uma pessoa que ajuda. Você já pensou 8 bilhões de pessoas se ajudando? Ajudando umas às outras? Que força tremenda que teria a humanidade. Deus aumentaria a expectativa de vida no mundo inteiro. Você entende a linguagem? A expectativa de vida hoje está pequena, não está? E varia de país para país, né? De região para região. Só que está muito abaixo da média. Existe algum país onde a expectativa de vida chega a 120 anos? Mas Deus falou que, né? Que o homem sugeriu que o homem deveria viver 120 anos, não é isso? Tem um momento que ele fala em 80, né? Alguém? 70 só? Meu Deus do céu, mais 10? Isso aí é expectativa de vida. Você lembra o tempo do Noé? Noé? 950. Teve um que viveu mais que Noé um pouquinho, né? Se fosse hoje, o governo ia botar um projeto de lei para exterminar acima de por causa da aposentadoria, né? Hein? Imagina, o INSS ia à falência hoje, né, deputado? Fala a verdade, ó. Vamos falar um pouco. O INSS. Então, o que Deus queria para nós era isso. Mas era preciso o que? Era necessário o que? A piedade no coração do homem.
o desejo, a vontade e o prazer de ajudar uns aos outros. O homem foi feito para somar. O homem foi feito para somar. Você sabe? Aliás, uma conta fácil de se fazer é essa, né? Eu lembro que eu ficava torcendo para a professora. Tomara que a professora, quando eu era menino, tomara que a professora não me mande fazer conta de dividir. Botar 8, 10 números numa chave para eu dividir por não sei quanto. Eu falo, estou quebrado. Hoje é somar. Então sou eu, professora. 3 mais 3, Valdemiro, ou Mirim. Seis. Aí chamava, tinha uma aluna lá. Ela tinha um sonho de ser presidenta. Não, deixa quieto. Eu já ficava lá, vem ela. Mas aí, somar é muito mais fácil. Quem percebe isso? E você sabe qual é o modelo mais praticado? A subtração. O que as pessoas estão subtraindo, tirando. Não pode ver o outro somar que quer tirar, quer subtrair. Quem entende o que eu estou falando? O homem tem uma tendência a aprender, né? É 10 em subtração. Vamos tirar isso, vamos fazer. Tem até igreja que pratica isso, sabia? Então, não há homens piedosos. Socorro. Mas peraí, daí pedir socorro? O Davi era muito sábio, ele pediu socorro. Socorro, Senhor. Porque já não há homens piedosos. Você sabe por que ele pediu socorro? Porque quando acabar a piedade mesmo, acaba também tudo. Aí é guerra em tudo que é lugar. Egoísmo. Ódio, raiva. Não há homens piedosos. Isso na geração dele lá. Hoje não está muito longe disso, mas está em extinção também, né? Eu acho que hoje nós temos que criar ambientes para multiplicar os piedosos ou reproduzi-los. Como fazem com os animais? O animal que está em extinção, põe no ambiente, chama santuário. Olha só o nome, santuário. É a igreja. A igreja, na verdade, é uma fábrica de piedade. Você concorda comigo? Quem se tornou mais piedoso na obra, na igreja, ouvindo a palavra? Esse é o objetivo. E Davi pediu socorro, já não há homens piedosos. Continua, por favor. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Pesado isso, hein, igreja? É ou não é pesado, igreja? Puxa vida. Eu tenho convivido com isso, igreja. Esses dias eu vi um bispo falando mal de mim, me chamando de mentiroso.
Eu vi um bispo me chamando de mentiroso, ele me chamava de pai. E eu cheguei a abrir mão de um carro meu pessoal para dar para ele, para comprar um para ele. Logo em seguida ele saiu. E eu vi ele me chamando de mentiroso. Falei, puxa, ele olhava nos meus olhos e falava, o senhor é um homem de Deus, o senhor é a minha inspiração, é o meu exemplo. Falei, olha, rapaz, ele era bajulador. Era não, né? Eu estou dizendo no tratamento. É porque não tem negócio de era. Né? Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a língua prevaleceremos. Ou seja, é uma técnica para se conquistar, para se conseguir recursos. Os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Olha só. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor. Por causa da opressão, você que sofre com a opressão, tá? Não é depressão, nem pressão, é opressão. São aqueles que investem contra a sua vida, tentando te sufocar, impedir as suas realizações. Será que existe isso? Não fala isso, vocês estão me assustando? Será que tem alguém torcendo para o meu fracasso? Não, não me diga isso. Põe lá. Por causa da opressão dos pobres, dos sem recursos, né? Esse pobre aí não é necessariamente recurso econômico, mas desprovido de recursos. Por exemplo, o político grande, ele oprime o pequeno. Os partidos grandes sufocam os partidos pequenos. Um exemplo, não é verdade? Essa palavra opressão, ela está em todos os segmentos, né? Numa empresa, quer dizer, esse pobre aí é sem recurso. Numa empresa, o simples operário é sufocado pelo diretor, oprimido pelo diretor. E se o operário, ele demonstra capacidade de desenvolvimento, criatividade, crescimento, não necessariamente, mas o diretor vai arrumar um jeito de cortar-lhe as oportunidades. Então, Deus sai em defesa daqueles que são sufocados, que são, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Eita Deus. Será que há governos que oprimem as igrejas? Sim. Eles têm a força da lei ou das leis, que nem sempre são bem interpretadas. A relatividade, né? Por exemplo, você tem explicação, as muitas instâncias sugerem isso.
Você tem explicação para uma decisão de um juiz e a do colega que estudou a mesma coisa ser tão contrária, tão diferente? Se o homem não tem capacidade para arbitrar, está provado isso? Há um estudo sobre isso. O homem não tem, homem nenhum na terra tem capacidade para arbitrar. Os líderes têm que consultar a Deus por causa disso. Não tem. Não tem. Juiz é intérprete, árbitro é diferente. Árbitro não é juiz, eu falei isso aí um dia desse. E quem gostou foi o juiz. Está errado. O árbitro, ele arbitra, ele decide, é o rei. É isso e acabou. Não tem capacidade. Por isso que há um parlamento, por isso que há um colegiado. Você entende, ô deputado? Você que é advogado? Eu estou falando alguma besteira, doutorzinho? Você que é advogado, o bispo Robson? Por isso que tem que haver um conselho. E aí, o homem, ele chegou a esse ponto. Aí Deus sai em defesa. Deus defende os que são oprimidos. Amém? Porém, a salva quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras. Você acredita nisso? E as palavras dos homens são puras? Não. Não. As palavras, por exemplo, você já ouviu palestrantes? Eu nunca ouvi, não. Não assim, sentar no auditório. Imagina, né? Eu tenho paciência. Eu tenho paciência para pescar. Eu vou sentar e ficar escutando o sujeito falar coisas que, né? Negativo. Eu não sou palestrante. Palestrante é se eu estivesse expondo as minhas ideias. Você acha que eu estou expondo as minhas ideias? Eu não. Eu nem faria isso. Em alguns casos, sim. Mas não exigindo audiência, atenção e o cumprimento daquilo que parte do Valdemiro. Eu recomendo que se obedeça e se pratique aquilo que Deus dá ao Valdemiro. Amém? Você quer ver uma coisa? A expressão, ó, as palavras do Senhor são o quê? Puras. As palavras do Valdemiro já não são necessariamente puras, não. Em algum momento eu dou exemplos e ensinamentos que são meus, mas que não posso exigir que as pessoas concordem. Você só deve concordar 100% com aquilo que Deus me dá. Mas ideias minhas eu posso errar. Então, já errei muitas vezes, muitas e muitas vezes. Quando o salmista diz que as palavras do Senhor são puras, ele está sugerindo integridade total. Não há margens para falhas, para erros nas palavras de Deus. É impossível que as palavras de Deus tropecem ou voltem vazias. Você entende? Quantas vezes eu e você dissemos, vai ser assim, e não foi assim. Mas se Deus disser, vai ser assim, pode contar, porque assim será. Assim será. Por isso as palavras do Senhor são... Olha que lindo isso, né? Prata refinada em cadinho de barro.
Ah, você já deve ter rido de mim, porque eu falar só um cadinho. Hein? Bem feito. De vez em quando alguns paulistanos, cariocas, pessoas mais cultas, ou pessoas cultas, né? Não vou dizer mais culto, porque eu não sou culto. Fico olhando, eu falo um cadinho. Você quer que eu tire na Bíblia para você, cadinho? Quer? Olha lá, tá cadinho aí também? Obrigado, Senhor. Cadinho de barro. Aqueles vasinhos, será? Que legal, hein? Olha que carinhoso, rapaz. Pega lá um cadinho de barro. Só que o mineiro já começa a ir para outro lado. Um cadinho de café, um cadinho de carne, um cadinho de... Entendeu? Mas que tem, o cadinho tem. Tem cadinho, igreja? Vocês já ouviram o mineiro falar cadinho? Quem já ouviu? Da onde será que o povo de Cisneiro tirou isso? Da onde? Só um cadinho. Só que é cadinho, o mineiro fala só um cadinho. Né? É que o mineiro não tem nada para comer letras, não é verdade? Você. Lá em Minas a gente fala você. Fala. Só um cadinho. Agora que eu vou falar cadinho mesmo. Tomar um cadinho de café. Põe lá um cadinho de barro. E se a Bíblia diz cadinho de barro, sugere que há outros cadinhos. Não é verdade? Se existisse só o de barro, não havia necessidade. Aí seria redundância, né? Cadinho de barro, cadinho de madeira, cadinho de tudo. Cadinho de tudo. Põe lá, filho. Prata refinada em cadinho de barro. Você entende o quê? Pega uma vasilhazinha de barro, põe a prata e põe no fogo, é isso? Para refinar, ó. Depurada 7 vezes. Depurada, purificada. A palavra de Deus, ela é tão pura, é comparada àquela prata. A prata vem com muitas sujeiras, o ouro também. Então você põe no fogo, derrete-se a prata, purifica, põe de novo no fogo, depois que ela endurece, põe de novo no fogo, sai mais sujeiras, põe de novo e assim por 7 vezes até que fica pura, 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 puríssima. Assim é a palavra que sai da boca de Deus. Ela é 7 vezes pura. Totalmente pura. Agora, vem cá. Os bispos devem aprender isso, os obreiros. As pastoras, missionárias. Rapaz, como a palavra de Deus é tremenda. A prata purificada 7. Mas por que 7? Por que não 6 e nem 9? Porque 7 é o quê? 7 é o quê? Há quem diga que não, eu ouvi pregador. A perfeição do Espírito, 7 Espíritos. A palavra de Deus é tão perfeita, ela é comparada à prata purificada 7 vezes. Depurada. Não tem como. Essa prata não está. Como não? Eu purifiquei 7 vezes. Eu queimei 7 vezes. Assim é a palavra de Deus. Como é poderosa a palavra, né? Sim, Senhor, Tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Olha, estava estragada a geração, não estava? Hoje, está difícil achar exemplos nessa geração. Por todos os lugares andam os perversos. Meu Deus, está em toda parte. Até na igreja. Doido.
Quando entre os filhos dos homens, a vileza é exaltada. O homem, ele tem uma tendência a exaltar aquilo que é errado, a aplaudir. Os projetos mais bem aceitos lá no Congresso e aplaudidos de pé são os projetos que são nocivos a famílias, ou à família, à igreja. Você sabia disso aí? A evangelização. Esse dia tinha um deputado falando, nós temos que aprovar uma lei que tire os pastores da televisão. Vocês estão sabendo disso aí? Então, né? Antigo isso aí, né? Ele não prosperou não, o cabra, hein? Agora que não vai prosperar mesmo com 200 parlamentares cristãos lá, maioria pastor. Olha só, o sujeito falou, eu vou tirar, e o sujeito é tão ignorante, mas tão ignorante, que ele falou, se Deus quiser, eu vou conseguir aprovar o projeto para tirar os pastores da televisão, se Deus quiser. É burro, né? É um cadinho burro. Como é que Deus vai aprovar isso aí? Ontem o sujeito falou que assaltava, roubava, traficava, violentava pessoas, maltratava. E que pela televisão, ouvindo um pastor chamado Valdemiro Santiago, dentro da prisão, se regenerou. Aí o deputado vai tirar o pastor da televisão, não é o pastor Valdemiro, o pastor, qualquer pastor. Esse deputado está preocupado em melhorar a geração? Está preocupado em multiplicar os piedosos? Não. Ele quer formar verdadeiras facções, quadrilhas, assassinas, ladras, para destruir o ser humano. Portanto, ele é um instrumento satânico, diabólico. Ele deveria desejar que mais pessoas ensinassem a palavra na televisão, nos meios de comunicação, na internet, no rádio. Eu ensinei alguma coisa nociva desde que você entrou aqui hoje? Ontem? Não. Me diga você da televisão, das redes sociais, o que eu ensinei para você hoje, como pastor que eu sou, que vá prejudicar, destruir, ou atrapalhar a sua vida, seus projetos, sua família. Agora põe numa novela para você ver. Põe nesses programas de auditório, não generalizando, é claro. Há pessoas sérias trabalhando. Mas até o jornalismo está difícil de acompanhar. Hoje eu acordei com machixe. Mas vamos encerrar por aqui. Faz sentido ou não? Basicamente, eu e você temos que ser piedosos. Tem hora que eu não tenho a mínima vontade de ser piedoso. Mas não é a minha vontade, eu tenho que falar a verdade. Você não quer ser piedoso o tempo todo, quer? Mas tem que ser. Tem hora que não dá vontade. O piedoso, quando vê o sujeito, o inimigo dele escorregando para cair da ladeira, do espenhadeiro, ele corre lá. Tem hora que dá vontade de ir assim, bem devagarinho, para ninguém me acusar depois, entendeu? O sujeito está lá gritando, segurando no cipó. Socorro, ajuda! Espera, rapaz, espera, eu vou chegar, rapaz, segura firme. Vocês estão rindo, né? Falei alguma besteira? Pois é, infelizmente. Mas você sabe o que é isso? As incidências, as traições, as frustrações.
Esses tais bajuladores que saíram e hoje falam mal da gente, que diria que nós éramos seus exemplos, eles estavam falando a verdade? Aí eles vão dizer, porque eles estão me ouvindo, mas ele mudou em quê? Sou o mesmo ignorante de sempre. Desculpa a expressão, igreja, o mesmo coiceiro. Mas deixa isso para lá. O importante é que a Bíblia hoje está ensinando, seja o quê? Piedoso. Mas a nossa esperança tem que ser quem? Aquele que se levanta para defender os oprimidos. Amém, igreja? Esse salmo é muito legal, né? É ou não é? Porém a salvo a quem por isso suspira. Quando você vai caminhando no sol, escaldante, cansado, quase desmaiando, você vê uma árvore com muitas folhas, uma sombra fresquinha, que legal. Você chega a suspirar, não é verdade? Quando você está seco de sede e vê uma fonte, aquele olho d'água, areinha, você chega. Então esse suspirar é desejar ardentemente aquilo, a liberdade, a libertação, a realização. Deus está vendo tudo isso em nós e vai nos ajudar. Aquela música já falou, né? Fica de pé, por favor, igreja. 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 Igreja.